Eu estava em frente à geladeira quando ouvi o grito. Nem pense em tocar nessa comida. A família do meu marido virá jantar. Eu paralisei. O pedaço de queijo cheddar ainda estava na minha mão. Olhei para trás e vi minha filha, Caroline, parada na porta da cozinha. Seus braços estavam cruzados. Seu olhar era duro. Sua boca estava contraída em uma linha fina. Eu não a reconheci. Eu havia enchido aquela geladeira poucas horas antes. Gastei quase $200 do meu próprio dinheiro. Carreguei as sacolas pesadas do carro para a cozinha aos 69 anos, com os joelhos que rangem toda vez que subo as escadas e com as costas que doem todas as manhãs ao me levantar. Mas eu não disse nada disso. Apenas olhei para ela e esperei que ela explicasse, que me dissesse que era uma brincadeira, que risse e me abraçasse como fazia quando era pequena. Mas ela não o fez. Se minha esposa disse, então é assim que será. A voz veio do corredor. Era Julian, meu genro, o homem com quem minha filha escolheu compartilhar a vida. Alto, sempre bem vestido, sempre com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Ele caminhou até Caroline e colocou a mão em seu ombro, um gesto possessivo como se estivesse demarcando território. Eu ainda estava segurando o queijo. Mãe, você me ouviu. Preciso que você não toque em nada na geladeira. Nada mesmo. Meus sogros chegam em 2 horas e eu não posso simplesmente servir qualquer coisa para eles. Isso é importante para mim. Os sogros dele, a família do marido dela, mais importantes do que eu, mais importantes do que a mulher que a pariu, que a amamentou quando era bebê, que passou 1000 noites em claro quando ela teve febre, que vendeu as próprias joias para pagar a faculdade dela. Eu entendo, querida. Foi a única coisa que eu disse, porque algo dentro de mim se quebrou naquele instante. Não foi uma quebra estrondosa. Não houve explosão nem gritos. Foi silencioso como quando um galho seco se quebra, um estalo quase imperceptível, mas definitivo. Guardei o queijo na geladeira. Fechei a porta devagar. Limpei as mãos no avental e sorri. Sorri porque, naquele momento, entendi algo. Entendi que minha filha não me via mais como sua mãe. Ela me via como um obstáculo, como alguém que estava no caminho, como alguém de quem precisava se livrar. E eu sorri porque decidi que, se eles iam me tratar dessa maneira, eu também tomaria minhas próprias decisões. Vou para o meu quarto. Bom jantar. Caminhei em direção à escada. Senti os olhares deles nas minhas costas. Mas não me virei. Subi cada degrau com as costas eretas e a cabeça erguida. Mesmo que por dentro tudo estivesse tremendo. Cheguei ao meu quarto e fechei a porta. Sentei-me na beira da cama, a mesma cama onde dormi com meu marido Arthur por 30 anos. Onde chorei quando ele morreu há 10 anos, onde fiquei sozinha, completamente sozinha até que Caroline me convenceu a ir morar com ela. Esta também é a sua casa, mãe. Você sempre terá um lugar conosco. Foi isso que ela me disse há 2 anos, quando vendi minha casinha para ajudá-la com a entrada desta. Quando investi todo o meu dinheiro nesta propriedade, que supostamente era para nós dois, para a família ter um lugar para ficar junta. Mentiras. Tudo era mentira. Levantei-me e fui até a janela. De lá, pude ver o quintal, as roseiras que plantei, o pequeno limoeiro que plantei quando me mudei, os vasos de ervas que cuido todas as manhãs. Fiz tudo isso com minhas próprias mãos, com meu esforço. Lá embaixo, ouvi risadas, música, a campainha, meus sogros tinham chegado. Ouvi Caroline cumprimentá-los com aquela voz doce que ela não usava mais comigo. Ouvi Julian oferecer-lhes bebidas. Ouvi o tilintar dos pratos, o tilintar dos copos, e eu estava lá em cima no meu quarto como uma criança sendo castigada, como se tivesse feito algo errado. Mas meu único crime foi ter comprado a comida que eles estavam agora saboreando. Sentei-me na minha cadeira junto à janela, aquela que trouxe da minha antiga casa. O único móvel que Caroline me permitiu manter. Todo o resto vendemos ou doamos porque, segundo ela, esta casa tinha um estilo próprio e as minhas coisas antigas não combinavam. Tirei o celular do bolso. Olhei para ele por um instante. Pensei em ligar para minha irmã Ruth e contar o que tinha acontecido, mas o que eu ia dizer? Que minha própria filha me proibiu de comer na minha própria casa. Soaria ridículo.
Pareceria que eu estava exagerando, como se eu fosse uma velha dramática querendo chamar atenção. Guardei o telefone e fiquei sentada ali, olhando pela janela enquanto o céu escurecia. As horas passaram. Ouvi quando os sogros saíram. Ouvi quando Caroline e Julian subiram para o quarto deles. Ouvi quando tudo ficou em silêncio. Então desci as escadas cuidadosamente, sem fazer barulho. A casa estava escura, exceto pela pequena luz sobre o fogão. Fui até a cozinha. Vi a louça suja empilhada na pia, os copos com vestígios de vinho, as sobras na mesa, minha comida, a comida que eu comprei, que eu paguei e da qual eu não tinha provado nenhuma vez. Abri a geladeira. Procurei algo para comer, mas estava quase vazia. Eles tinham comido quase tudo. Só restaram algumas sobras em recipientes de plástico. Peguei uma. Era arroz, frio. Comi assim mesmo, em pé em frente à geladeira aberta, com a luz iluminando meu rosto cansado. E enquanto comia aquele arroz frio que havia sobrado, entendi outra coisa. Entendi que aquilo não era novidade. Vinha acontecendo aos poucos, tão lentamente que eu nem percebia. Como o sapo na água que esquenta aos poucos, que não pula porque não percebe o perigo até que seja tarde demais. As pequenas ofensas, os comentários, os olhares, tudo fazia parte de um plano para me encurralar, para me fazer sentir como se eu estivesse atrapalhando, como se eu fosse um fardo, como se eu devesse ser grata apenas por ter um teto sobre a minha cabeça. Mas aquele telhado também era meu. Dei uma entrada de $50.000 para comprá-lo. Tudo que eu tinha economizado, tudo que meu marido e eu tínhamos juntado durante anos. Dei para Caroline porque confiava nela, porque ela era minha filha. Porque eu achava que ela cuidaria de mim como eu tinha cuidado dela. Fechei a geladeira. Lavei o recipiente vazio. Guardei-o, limpei todos os vestígios de que eu estivera ali, como um fantasma. Como alguém que não tem o direito de existir na própria casa. Voltei para o meu quarto. Deitei-me. Mas não consegui dormir. Passei a noite toda pensando, relembrando, juntando as peças do quebra-cabeça. Os últimos 6 meses foram estranhos. Caroline me pedia para assinar papéis que supostamente eram do banco. Documentos de refinanciamento, coisas chatas que eu não entendia direito. E eu assinava porque confiava nela, porque ela era minha filha. Mas agora eu me perguntava o que exatamente eu havia assinado. O que eram aqueles documentos? Por que Caroline estava sempre com tanta pressa? Por que eu nunca conseguia lê-los com atenção? Levantei-me antes do amanhecer. Saí do meu quarto sem fazer barulho. Desci até a sala de estar. Procurei na escrivaninha onde Caroline guarda os documentos importantes, mas estava trancada. Procurei a chave nos lugares mais óbvios, mas não a encontrei. Então, fui ao meu quarto e peguei minha caixa de documentos pessoais. Procurei a escritura original da casa, o documento que comprovava que eu havia investido meu dinheiro ali, que aquela casa também era minha. Não estava lá. A escritura não estava onde eu a havia deixado. Procurei em todos os papéis, em todas as pastas. Nada. Tinha desaparecido. E naquele instante, eu soube. Soube com absoluta certeza. Eu havia sido roubada. Minha própria filha havia me roubado. Não apenas minha dignidade, não apenas minha paz, mas meu dinheiro, meu futuro, minha segurança. Sentei-me no chão do meu quarto com todos os meus papéis espalhados ao meu redor. E não chorei. Não gritei. Não fiz escândalo porque entendi que chorar não me traria nada de volta. Que gritar só me faria parecer uma velha louca. Que ninguém acreditaria em mim se eu começasse a fazer acusações sem provas. Então, decidi algo diferente. Decidi que seria esperta. Iria investigar. Iria recuperar o que era meu. Mas silenciosamente, sem que ninguém percebesse, sem avisá-los de que eu já havia descoberto a traição deles. Guardei todos os meus papéis. Lavei o rosto. Pentei o cabelo. Vesti-me como em qualquer outro dia. E quando Caroline desceu para tomar o café da manhã, eu já estava na cozinha preparando o café. Bom dia, mãe. Bom dia, querida. Dormiu bem? Sim, muito bem. Obrigado. Ela sorriu,
Um sorriso perfeito, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse me humilhado na noite anterior. Como se não tivesse roubado tudo de mim. E eu sorri de volta porque agora eu sabia como jogar o mesmo jogo que ela. O jogo do silêncio, o jogo da paciência, o jogo de esperar o momento exato para agir. Eu lhe servi café. Preparei seu café da manhã favorito. Perguntei sobre seus planos para o dia. Agi como a mãe perfeita, como a mulher submissa que ela queria que eu fosse. Mas por dentro, eu já estava planejando. Já estava pensando em cada passo, cada movimento, em como eu ia recuperar minha vida, minha casa, minha dignidade. Porque se aprendi alguma coisa em 69 anos, é que a vingança é um prato que se serve frio, muito frio, e eu tive todo o tempo do mundo para prepará-la. Existem momentos na vida em que você se pergunta exatamente quando tudo começou a mudar. Em que instante preciso a pessoa que você amava se transformou em alguém que você não reconhece? Nos dias seguintes, fiz essa pergunta a mim mesmo muitas vezes. E sempre cheguei à mesma conclusão: tudo havia começado muito antes do que eu queria admitir. Caroline nasceu quando eu tinha 26 anos. Foi uma gravidez difícil. Fiquei de repouso absoluto nos últimos 4 meses. Meu marido, Arthur, trabalhava em turnos duplos na fábrica para compensar a minha perda salarial. Éramos jovens. Tínhamos sonhos. Tínhamos planos. E quando ela nasceu, tudo pareceu fazer sentido. Ela era um bebê lindo, com grandes olhos escuros e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Eu cuidava dela como se fosse feita de vidro. Eu a alimentava. Eu a banhava. Eu cantava para ela as canções de ninar que minha mãe havia me ensinado. Arthur a adorava. Ele chegava em casa cansado do trabalho, mas sempre encontrava energia para brincar com ela, para fazê-la rir. Lembro-me de quando ela deu seus primeiros passos. Eu estava na cozinha preparando o jantar. Ela se segurou na beirada do sofá e se impulsionou para a frente. Deu 3 passos trêmulos antes de cair sentada. Mas ela tinha conseguido, e eu chorei de felicidade. Liguei para o Arthur no trabalho para contar a ele. Ele saiu mais cedo naquele dia só para vê-la andar de novo. Éramos felizes. Não tínhamos muito dinheiro. Morávamos em um pequeno apartamento de 2 quartos. Os móveis eram velhos. O carpete estava gasto, mas era nossa casa, e isso bastava. Quando Caroline completou 5 anos, ela começou o jardim de infância. Conseguiu um emprego de meio período em uma padaria para ajudar com as despesas. Arthur ainda estava na fábrica. Trabalhamos muito. Economizamos o que pudemos. Sonhávamos em comprar uma casa um dia, em dar a Caroline tudo o que nunca tivemos. Ela era uma boa aluna. Tirava boas notas. Participava das peças da escola. Tinha amigos. Era uma criança normal e feliz. Ou pelo menos era o que eu pensava. Porque agora, quando olho para trás, vejo coisas que não via naquela época. Pequenos detalhes que ignorei porque não queria enxergar problemas onde acreditava que não existiam. Como quando ela tinha 8 anos eu pedi para ela dividir os brinquedos com a filha da nossa vizinha. Ela se recusou. Guardou todos os brinquedos no quarto dela e trancou a porta. Achei que fosse apenas uma fase pela qual todas as crianças passam, uma fase egoísta. Conversei com ela. Expliquei a importância de compartilhar. Ela sentiu, mas nunca compartilhou suas coisas. Ou como quando ela tinha 12 anos e encontrou $100 que eu tinha escondido numa gaveta para emergências. Ela perguntou se podia comprar um vestido que tinha visto na loja. Eu disse que não. Aquele dinheiro era para algo importante. Ela ficou zangada. Não falou comigo durante 3 dias. E quando finalmente falou comigo de novo, foi como se nada tivesse acontecido. Mas o dinheiro tinha sumido. Nunca o encontrei. E ela nunca mencionou nada. Eu deveria ter percebido antes. Deveria ter prestado mais atenção. Mas eu estava tão ocupado trabalhando, tão cansado no final do dia, tão focado em sobreviver, que não vi os sinais. Arthur morreu quando Caroline tinha 19 anos. Ele sofreu um ataque cardíaco fulminante enquanto estava no trabalho. Desmaiou no meio do expediente. Quando chegou ao hospital, já era tarde demais.
Recebi a ligação às 3 da tarde. Minha vida se dividiu em duas naquele dia. Um antes e um depois. Um mundo com Arthur e um mundo sem ele. Caroline não chorou no funeral. Isso me surpreendeu. Ela estava séria, quieta, mas seus olhos estavam secos, sem lágrimas. Perguntei se ela estava bem. Ela disse que sim. Ela estava apenas processando tudo, que choraria mais tarde, mas eu nunca a vi chorar pelo pai. Os anos seguintes foram difíceis. O seguro de vida de Arthur era modesto, suficiente apenas para pagar o funeral e deixar uma pequena quantia na poupança. Continuei trabalhando na padaria, mas agora também fazia faxina nos fins de semana. Precisava de dinheiro para a faculdade da Caroline. Ela queria cursar administração. Era um curso caro, mas eu estava disposta a fazer o que fosse preciso. Vendi as ferramentas do Arthur. Vendi o carro dele. Vendi algumas joias que tinha guardado. Tudo para pagar a mensalidade dela, comprar os livros, dar dinheiro para o transporte e a comida. Comi menos. Usei as mesmas roupas por anos. Não comprei nada desnecessário para mim. Tudo era para ela. Tudo. Durante a faculdade, Caroline só voltava para casa quando precisava de dinheiro. Ela ligava, dizia que tinha despesas inesperadas, que precisava pagar um projeto, que havia uma taxa extra, e eu lhe dava o que ela pedia sem questionar, sem duvidar, porque ela era minha filha, porque eu achava que estava investindo no futuro dela. Ela se formou com louvor. Eu estava na cerimônia, orgulhoso, emocionado, chorando de felicidade. Tinha valido a pena. Todo o sacrifício tinha valido a pena. Ou pelo menos era o que eu pensava. Ela conseguiu um emprego rapidamente, numa grande empresa, com um bom salário. Ela me disse que agora ia cuidar de mim, que era a vez dela de zelar por mim, que tudo o que eu tinha feito por ela, ela agora retribuiria, em dobro. E eu acreditei nela porque queria acreditar nela, porque precisava acreditar que meu sacrifício tinha significado alguma coisa. Mas os meses se passaram e nada mudou. Ela continuava pedindo dinheiro, para um curso de certificação, para uma viagem a trabalho, para roupas profissionais. E eu continuava dando, porque era assim que eu era. Sempre fui assim. A pessoa que dá, a que se sacrifica, a que coloca todos os outros antes de si mesma. Ela conheceu Júlia no trabalho. Ela me apresentou a ele 6 meses depois de começarem a namorar. Ele era educado, bem vestido. Vinha de uma família rica. Trabalhava na mesma empresa que ela. Parecia um bom homem, e eu fiquei feliz por ela. Pensei que ela finalmente tinha encontrado alguém que a faria feliz. Eles se casaram no ano seguinte, um grande casamento em um elegante salão de baile com mais de 200 convidados. Paguei minha parte, $15.000 que tirei das minhas economias. Caroline disse que era o mínimo que eu podia fazer. Que a família do noivo estava pagando muito mais. Que ela não podia ficar mal na fita e eu paguei. Mesmo que esses $15.000 representassem anos de trabalho, anos de sacrifício. No casamento, ela mal me viu. Estava ocupada com os sogros, com os convidados importantes. Comigo, mal trocou 2 palavras. Apresentou-me como sua mãe e seguiu em frente como se eu fosse apenas um requisito, uma obrigação, algo para riscar de uma lista. Nos primeiros meses de casamento, eles moravam em um apartamento pequeno. Eu os visitava aos domingos. Levava comida. Limpava um pouco a casa. Ajudava no que podia, mas sempre me sentia como se estivesse atrapalhando, como se fosse uma intrusão, como se eles preferissem que eu não fosse. Então eles começaram a falar sobre comprar uma casa. Julian queria algo maior, em um bairro melhor, mas eles não tinham dinheiro suficiente para a entrada. Precisavam de $50.000. E eles olharam para mim. Mãe, você tem alguma poupança, não é? Você poderia nos emprestar o dinheiro para a casa? Nós te pagamos aos poucos, com juros, se você quiser. E além disso, você poderia morar com a gente. Você não precisaria mais ficar sozinha. Seria perfeito. Uma família de novo. Foi isso que Caroline me disse. E eu queria acreditar nela. Queria acreditar que ela estava me incluindo em sua vida, que estava me dando um lugar em sua casa, que finalmente me valorizava.
Vendi minha casa, a pequena casa que Arthur e eu compramos depois de anos economizando. A casa onde criamos Caroline, onde fomos felizes. Vendi e dei ela todo o dinheiro, os $50.000. Ela prometeu colocar meu nome na escritura. Prometeu que a casa seria para nós duas, que eu teria meu próprio quarto, meu próprio espaço, que eu seria sempre bem-vinda. E eu assinei tudo que me apresentaram porque confiei nela, porque ela era minha filha. Mas agora entendo que essa foi a minha ruína. O exato momento em que perdi tudo, em que deixei de ser o dono da minha própria vida, em que me tornei um convidado indesejado no que deveria ter sido a minha casa. Os primeiros meses na casa nova foram toleráveis. Caroline ainda mantinha as aparências. Ela me cumprimentava pela manhã. Me incluía em algumas conversas. Deixava-me cozinhar e participar das decisões da casa. Mas havia algo estranho, algo que eu não conseguia identificar. Uma tensão invisível que pairava no ar sempre que eu entrava em uma sala. Julian trabalhava até tarde. Chegava em casa cansado e se trancava no escritório. Caroline passava horas no celular. Mantive-me ocupada limpando, cozinhando, cuidando do jardim, tentando ser útil, tentando justificar minha presença nesta casa que também era minha, embora a cada dia parecesse menos minha. Um dia, encontrei alguns papéis na mesa da sala de jantar. Eram documentos bancários. Vi-os por acaso enquanto limpava. Não tinha intenção de ler nada confidencial, mas meu nome apareceu em uma das páginas, e isso me chamou a atenção. Era um documento sobre a hipoteca da casa. Li-o rapidamente, tentando entender. Havia números, termos jurídicos que eu não compreendia totalmente. Mas uma coisa era clara. Meu nome não constava na escritura como proprietário. Aparecia apenas como referência. Como alguém que havia contribuído com dinheiro, mas não como proprietário. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Peguei o papel com as mãos trêmulas. Li-o novamente, mais devagar, tentando encontrar meu nome na lista de proprietários, mas não estava lá. Apenas Caroline Herrera e Julian Reis. Ninguém mais. Ouvi passos na escada. Rapidamente coloquei o papel de volta no lugar e continuei a limpar. Caroline entrou na sala de estar. Ela me olhou com aquela expressão que havia começado a usar comigo, aquela mistura de irritação e superioridade. O que você está fazendo, mãe? Só estou limpando, querida. Só estou limpando. Ela pegou os papéis da mesa e saiu sem dizer mais nada. Fiquei ali parada com o pano de limpeza na mão, o coração acelerado e mil perguntas na cabeça. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei remoendo o que tinha visto. Talvez eu tivesse entendido errado. Talvez meu nome estivesse em outros documentos na escritura original. Caroline havia prometido que me incluiria, que a casa seria para nós duas. Ela não mentiria para mim. Ela não podia mentir para mim. Mas a semente da dúvida foi plantada e, como erva daninha, começou a crescer, a se espalhar, a envenenar todos os pensamentos. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção, percebendo coisas que antes me passavam despercebidas, como as vezes em que Caroline me pedia para assinar papéis sem me deixar lê-los direito. Ela dizia que eram apenas formalidades bancárias, renovações, coisas chatas que não valiam a pena revisar. E eu assinava confiando, porque ela era minha filha. Mas agora aquelas assinaturas me assombravam. O que eu havia assinado exatamente? Que documentos eram aqueles? Por que sempre havia tanta pressa? Por que eu não podia ler com calma? Certa tarde, enquanto Caroline estava no trabalho, vasculhei a escrivaninha na sala de estar. Precisava encontrar a escritura da casa. Precisava ver meu nome nela. Precisava confirmar que estava tudo bem, que eu estava apenas sendo paranoico, mas a escrivaninha estava trancada. Procurei a chave nos lugares óbvios. Na gaveta da cozinha, na estante, na prateleira da entrada. Nada. A chave não estava em lugar nenhum. Tentei abrir a fechadura com um clipe de papel e um grampo de cabelo, mas não funcionou. A escrivaninha permaneceu fechada, guardando seus segredos, protegendo-os de mim. Então me lembrei de que tinha minha própria cópia dos documentos. Quando vendi minha casa, guardei tudo em uma caixa especial.
Documentos importantes, minha certidão de casamento com Arthur, a certidão de óbito dele, recibos de pagamento e, supostamente, a escritura desta casa, a prova de que eu havia investido meu dinheiro aqui. Subi para o meu quarto. Puxei a caixa debaixo da cama. Abri-a com as mãos trêmulas. Vasculhei todos os papéis. Verifiquei cada documento, cada pasta, cada envelope. A escritura não estava lá. Simplesmente não estava onde eu a havia deixado. Em vez disso, havia um recibo, uma confirmação de que eu havia transferido $50.000 para a conta de Caroline, mas nada mais. Nenhum documento comprovando que eu era o proprietário da casa. Sentei-me no chão com todos os papéis espalhados ao meu redor. Tentando me lembrar quando foi a última vez que vi aquela escritura. Onde a tinha guardado? Quem mais tinha acesso ao meu quarto? E então eu entendi. Caroline tinha a chave do meu quarto. Eu mesma havia dado a ela para que pudesse entrar e limpar quando eu não estivesse lá. Assim, ela poderia usar o banheiro se o dela estivesse ocupado. Eu nunca imaginei que ela usaria isso para me roubar. Mas agora era óbvio. Ela tinha entrado. Ela tinha mexido nas minhas coisas. Ela tinha pegado o único documento que me protegia e o destruiu, ou escondeu, ou seja lá o que ela fez com ele. Coloquei todos os papéis de volta na caixa. Fechei-a, escondi-a em outro lugar no fundo do meu armário, atrás de caixas velhas, onde ninguém pensaria em procurar. Naquela noite, Caroline chegou tarde do trabalho. Ela carregava uma sacola de uma loja cara, com roupas novas, sapatos e coisas que custavam centenas de dólares. Eu a observei desempacotar tudo em seu quarto, arrancando as etiquetas, experimentando as roupas em frente ao espelho, feliz e despreocupada. E pensei nos meus $50.000. Em como esse dinheiro representava anos da minha vida, anos de trabalho, de sacrifício, de acordar cedo e ir dormir tarde, de comer pouco para economizar mais, de não comprar nada para mim, de viver com o mínimo necessário. Tudo para ter segurança, para ter algo meu, para não ser um fardo para ninguém. E agora esse dinheiro pagava por suas roupas caras, sua vida confortável, sua casa grande, enquanto eu não tinha nada, apenas um quarto que podiam me tirar quando quisessem, apenas um lugar à mesa onde eu era cada vez menos bem-vindo. Desci até a cozinha para preparar um chá. Precisava acalmar os nervos. Precisava pensar com clareza. Coloquei a água para ferver. Peguei minha caneca favorita, aquela que trouxe da minha antiga casa. Uma caneca de cerâmica branca simples com flores pintadas à mão. Arthur me deu de presente no nosso primeiro aniversário. Eu estava esperando a água ferver quando Julia entrou na cozinha. Ele me olhou daquele jeito que vinha começando a fazer, como se eu fosse um estorvo, como se a minha mera presença o incomodasse. Eleanor, preciso falar com você. Virei-me para ele. Esperei que ele continuasse. Caroline e eu temos pensado que esta casa é muito cara de manter. As contas de luz, água e gás, o IPTU, tudo está subindo. E bem, você mora aqui, mas não contribui com nada. Você come a nossa comida, usa a nossa eletricidade, a nossa água, tudo sai do nosso bolso. Suas palavras me atingiram como baldes de água fria. Eu, que acabará de encher a geladeira com $200. Eu, que limpei a casa inteira, que cozinhei, que cuidei do jardim, que fiz tudo o que pude para não ser um fardo. Mas eu não disse nada disso. Apenas fiquei olhando para ele, esperando que terminasse. Então, achamos que seria justo se vocês pagassem alguma coisa, um aluguel mensal. Não muito, apenas $500 para ajudar com as despesas. É o mínimo mesmo. Qualquer quarto neste bairro custa o dobro disso. $500 para morar na casa que ajudei a comprar. Na casa onde investi todo o meu dinheiro. Na casa que supostamente também era minha. Claro, Julia. Vou pensar nisso. Não há muito em que pensar, Eleanor. Começa no mês que vem. Caroline lhe dará os detalhes. Ele se serviu de um copo d'água, bebeu devagar, me observando como se esperasse que eu dissesse algo, protestasse, recusasse. Mas eu permaneci em silêncio, imóvel, com a caneca vazia nas mãos. Quando ele saiu, desliguei o fogão. Não queria mais chá. Não queria nada. Só queria ir para o meu quarto,
trancar-me lá dentro e processar tudo o que estava acontecendo. Subi as escadas. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior. Entrei no meu quarto. Fechei a porta. Sentei-me na cama. E pela primeira vez em muito tempo, deixei as lágrimas virem. Chorei em silêncio, com o rosto entre as mãos, o corpo tremendo. Chorei pela minha ingenuidade, pela minha estupidez, por ter confiado tanto. Por ter entregado tudo sem me proteger, por ter acreditado que o amor de uma mãe era suficiente. Mas depois de um tempo, as lágrimas secaram. E algo mais tomou o seu lugar. Algo frio, algo duro, algo que eu não sabia que tinha dentro de mim. Raiva, mas não a raiva ardente que faz você gritar, a raiva fria que faz você pensar, a raiva que planeja, que espera, que age no momento preciso. Levantei-me. Lavei o rosto. Olhei-me no espelho. Vi uma mulher de 69 anos, cansada, enrugada, com cabelos grisalhos, mas com os olhos bem abertos, com determinação. Eu não ia ficar de braços cruzados sem fazer nada. Não ia deixar que me roubassem assim. Não ia deixar que me tratassem como lixo. Eu já tinha dado demais. Eu já tinha me sacrificado demais. E agora era a hora de recuperar o que era meu. Os dias seguintes foram estranhos. Continuei fazendo tudo como de costume. Levantei cedo. Preparei o café da manhã. Limpei a casa. Cuidei do jardim. Mas algo dentro de mim havia mudado. Eu não fazia mais com amor. Fazia com estratégia. Cada movimento era calculado. Cada palavra, medida. Cada sorriso, falso. Caroline não percebeu nada. Ou talvez não se importasse. Ela seguiu com a vida dela, com o trabalho, com os passeios, com as compras. Ela me tratava como um móvel, algo que estava ali, mas que não merecia atenção. E eu a deixei pensar isso porque me convinha. Porque eu precisava que eles baixassem a guarda. Comecei a observar tudo com mais atenção. Seus horários, suas rotinas, quando saíam. Quando voltavam. Onde guardavam coisas importantes? Que conversas tinham quando pensavam que eu não estava ouvindo? Certa manhã, enquanto eu limpava a sala de estar, encontrei o celular da Caroline no sofá. Ela o havia esquecido quando saiu correndo para o trabalho. Olhei para aquilo por um instante. Eu sabia a senha dela. Já a tinha visto digitá-la centenas de vezes. 4 números simples. A data do casamento deles. Peguei o telefone. Desbloqueei-o, minhas mãos tremiam, mas minha mente estava lúcida. Entrei nas mensagens dela. Procurei conversas com Julian, com os amigos dela, com os sogros. Li rapidamente, anotando mentalmente tudo. Houve uma conversa com a amiga dela, Samantha. Mensagens recentes. Li-as com o coração acelerado. Estou quase conseguindo tirar o nome da minha mãe da escritura. O advogado disse que tudo estará finalizado em 2 semanas. Finalmente, poderei vender esta casa e comprar algo melhor sem que ela possa reivindicar nada. As palavras me atingiram como socos. Li a mensagem repetidas vezes, tentando processar o que estava vendo. Ela não apenas me excluiu da escritura. Ela planejava vender a casa que eu ajudei a comprar, e comprar outra onde eu não teria direito algum. Continuei lendo. Havia mais mensagens de semanas atrás. Minha mãe é tão ingênua. Ela assina qualquer coisa que eu mostro para ela. Nem lê. Agora só falta mais um documento e pronto. Problema resolvido. Problema. Eu era um problema para ela. Para a própria mãe dela, a mulher que a gerou, que a criou, que sacrificou toda a sua vida por ela. Eu era apenas um problema que precisava ser resolvido. Fotografei todas as mensagens com meu próprio celular. Minhas mãos tremiam tanto que algumas fotos ficaram borradas, mas tirei várias de cada uma. Eu precisava de provas. Precisava documentar tudo. Havia outra conversa com alguém chamado Maxwell Price, um nome que eu não reconheci. Abri a conversa. Senhora Reis, como mencionei na semana passada, processamos os documentos que a senhora trouxe. Sua mãe assinou a renúncia de direitos sobre a propriedade.
Está tudo em ordem. Só precisamos que ela assine um último documento e o processo estará concluído. A senhora pode passar no escritório quando quiser. Uma advogada. Ela tinha ido a uma advogada. Ela tinha falsificado documentos. Ela me fez assinar minha própria condenação, e eu nem sabia disso. Anotei o nome do advogado, o número de telefone dele, o endereço do escritório que apareceu no chat, tudo, cada detalhe, cada palavra. Continuei checando. Havia fotos, documentos digitalizados, cópias de papéis que eu havia assinado sem ler, contratos, termos de responsabilidade, seções de direitos, tudo ali no celular dela como troféus da sua traição. Fotografei tudo, um por um, certificando-me de que as fotos estivessem nítidas, que cada palavra fosse legível. Isso era ouro. Era disso que eu precisava para provar o que tinham feito comigo. Ouvi um carro na entrada da garagem. Meu coração parou. Olhei pela janela. Era o vizinho. Eu ficava checando o celular. Tinha pouco tempo. Não sabia quando Caroline voltaria. Encontrei uma pasta chamada Documentos da Mamãe. Abri. Havia cópias da minha identidade, minha certidão de nascimento, a escritura da minha antiga casa, os recibos da transferência de dinheiro. Tudo o que eles precisavam para me roubar estava ali, organizado, arquivado, como um processo criminal. E então vi outra coisa. Um documento recente, um anúncio de uma casa nova em outro bairro, maior, mais cara, datado da semana passada. Eles já estavam procurando um novo lugar para morar. Já estavam planejando me deixar na rua. Fotografei tudo. Depois, apaguei o histórico de chamadas e mensagens para que ela não soubesse que eu tinha mexido no celular dela. Deixei-o exatamente onde o encontrei, no mesmo ângulo e na mesma posição. Subi para o meu quarto. Fechei a porta. Sentei-me na cama. Conectei meu celular ao meu computador antigo, aquele que eu trouxe da minha antiga casa. Transferi todas as fotos. Salvei-as em uma pasta oculta. Fiz cópias em um pendrive que eu tinha guardado. Eu não podia arriscar perder essas provas. Enquanto transferia os arquivos, pensei em tudo o que tinha visto. Em como minha própria filha planejou minha destruição com tanta frieza, com tanta precisão, como se eu fosse apenas um obstáculo em seu caminho, algo que precisava ser removido para que ela pudesse seguir em frente. Terminei de salvar tudo. Escondi o pendrive em um lugar seguro dentro de uma caixa de absorventes no meu banheiro. Ninguém procuraria lá, principalmente o Julian. Desci até a cozinha. Coloquei água para ferver. Fiz chá. Minhas mãos não tremiam mais. Minha mente estava estranhamente calma. Agora eu sabia exatamente o que estava enfrentando. Eu sabia a profundidade da traição. E isso me deu poder, porque conhecimento é poder. E agora eu tinha os dois. Naquela tarde, quando Caroline chegou do trabalho, estava agitada. Ela procurava algo desesperadamente. Mãe, você viu meu celular? Não, querida. Onde você deixou? Não sei. Eu tinha isso esta manhã, mas não consigo encontrar. Eu a ajudei a procurar. Checamos a sala de estar, a cozinha, o quarto dela. Demonstrei preocupação e apoio. Como a mãe perfeita que ela ainda achava que eu era. Aqui está. Estava entre as almofadas do sofá. Ela agarrou o papel com alívio. Checou rapidamente suas mensagens e ligações. Tudo parecia estar em ordem. Não suspeitava de nada. Por que suspeitaria? Eu era apenas sua mãe ingênua, a velha tola que assinava qualquer coisa que lhe fosse apresentada. Obrigada, mãe. De nada, querida. Ela foi para o quarto dela. Eu fiquei na sala, olhando pela janela, vendo o céu escurecer, mas não me sentia mais perdida. Não me sentia mais uma vítima. Agora eu sabia exatamente o que fazer. Passei os dias seguintes pesquisando. Procurei o advogado, Maxwell Price, na internet. Encontrei o site dele. O escritório dele ficava a meia hora de distância. Li sobre os serviços que ele oferecia, imóveis, heranças, contratos, exatamente o que Caroline precisava para me roubar.
Também pesquisei informações sobre meus direitos, sobre o que eu poderia fazer se alguém me fizesse assinar documentos sob falsos pretextos. Li artigos jurídicos, fóruns e depoimentos de outras pessoas que passaram por situações semelhantes. Fiz anotações. Salvei links. Me preparei. Certa tarde, enquanto Carolina e Júlia estavam no trabalho, fui ao banco, o mesmo banco onde tínhamos conseguido o financiamento da casa. Pedi para falar com um representante. Uma jovem, com cerca de 30 anos, me atendeu. Ela tinha um sorriso profissional. Bom dia, senhora. Como posso ajudá-la? Preciso de informações sobre um imóvel. Sou coproprietário, mas não tenho uma cópia dos documentos. Gostaria de saber como posso obtê-los. Ela pediu meu documento de identidade. Eu entreguei. Ela digitou algo no computador. Ela franziu a testa. Senhora Herrera, de acordo com nossos registros, a senhora não consta como proprietária de nenhum imóvel. Isso é impossível. Dei uma entrada de $50.000 na compra de uma casa. Tenho o comprovante de transferência. Mostrei a ela o recibo que eu havia guardado. Ela olhou para ele. Ela digitou mais informações no computador. Veja a transferência aqui, mas foi feita em nome de Carolina Herrera, não como parte de um acordo de copropriedade. Foi uma doação. Portanto, você não tem direito sobre a propriedade. As palavras dela confirmaram minhas piores suspeitas. Eles me enganaram desde o início. Nunca houve a intenção de me incluir na escritura. Era tudo um plano para ficar com meu dinheiro. Há algo que eu possa fazer? A senhora teria que consultar um advogado. Nós só lidamos com a parte financeira, mas se a senhora assinar documentos renunciando aos seus direitos, será difícil reaver qualquer coisa. Agradeci a ela. Saí do banco. Caminhei até um banco em um parque próximo. Sentei-me. Respirei fundo. O ar frio encheu meus pulmões. Clareou minha mente. Agora eu sabia 3 coisas com certeza. Primeiro, eu tinha sido roubado legalmente. Segundo, eu tinha provas da conspiração. Terceiro, eu precisava de um advogado, um bom advogado, um que não estivesse do lado de Caroline. Peguei meu celular. Procurei por advogados especializados em fraude familiar. Encontrei vários. Li avaliações. Comparei preços. Anotei os números. Ligaria no dia seguinte, porque não estava mais sozinha nessa. Agora eu tinha informações. Tinha provas. Tinha um plano. Voltei para casa caminhando devagar, pensando em cada passo, em cada movimento. Carolina e Júlia ainda não tinham chegado. A casa estava vazia, silenciosa, como um palco à espera do início da peça. E eu estava pronto, pronto para agir, pronto para recuperar o que era meu, pronto para ensinar-lhes que haviam subestimado a pessoa errada. No dia seguinte, esperei que Carolina e Júlia saíssem para o trabalho. Vesti-me com cuidado. Escolhi minhas melhores roupas, um vestido simples, mas apresentável. Pentei o cabelo. Passei um pouco de maquiagem. Queria parecer respeitável, confiável, como alguém em quem se pudesse acreditar. Peguei minha bolsa. Empacotei todas as provas que havia reunido, as fotos impressas, os recibos, o pendrive com todas as informações do celular da Caroline. Tudo organizado em uma pasta. Saí de casa e fui caminhando até o ponto de ônibus. A viagem até o centro da cidade durou 40 minutos. Fiquei olhando pela janela o tempo todo, observando as ruas, os prédios, as pessoas ocupadas com suas vidas, e pensei em como minha vida tinha chegado a esse ponto, como eu tinha passado de ter minha própria casa a implorar por justiça. O escritório do advogado que eu havia encontrado ficava em um prédio antigo. Subi as escadas até o 3º andar. Meus joelhos protestavam a cada passo, mas continuei porque aquilo era importante, porque aquilo era o meu futuro. Bati à porta. Uma secretária me cumprimentou. Expliquei que precisava de uma consulta jurídica urgente. Ela me pediu para esperar em uma pequena sala. Havia revistas antigas sobre uma mesa, quadros baratos nas paredes, mas o lugar parecia limpo, organizado e profissional. Após 20 minutos, me chamaram.
Entrei em um escritório onde um homem de cerca de 50 anos me esperava. Cabelos grisalhos, óculos, um terno simples. Ele me fez um gesto para que me sentasse. Senhor Herrera, meu nome é Gregory Reis. Diga-me o que há atrás aqui. E eu contei tudo para ele desde o começo. Como vendi minha casa. Como dei os $50.000. Como prometeram me incluir na escritura. Como me fizeram assinar papéis sem lê-los. Como descobri a traição. Enquanto eu falava, mostrei todos os documentos, as fotos, as provas. Ele ouviu em silêncio, anotando, revisando cada papel que eu lhe mostrava. Sua expressão era séria, concentrada. Ele não me interrompeu uma vez sequer. Deixou-me desabafar tudo o que eu vinha guardando. Quando terminei, houve um longo silêncio. Ele continuou a analisar os documentos, especialmente as fotos das mensagens de Caroline. Leu-as várias vezes. Então ele olhou para mim. Senhor Herrera, isto é fraude, quebra de confiança e possivelmente falsificação de documentos. Sua filha e seu genro podem enfrentar sérias acusações criminais. Só quero meu dinheiro de volta ou meus direitos sobre a casa. O que for justo. Eu entendo, mas preciso ser honesto com você. Isso vai ser difícil. Você assinou documentos renunciando aos seus direitos. Mesmo que tenha feito isso sem entender completamente o que estava assinando, o fato é que sua assinatura está lá. Isso complica as coisas. Mas eu tenho provas de que eles me enganaram. As mensagens, as conversas, está tudo lá. Sim. E isso é bom. Muito bom. Isso demonstra intenção de fraudar, premeditação. Isso nos ajuda. Podemos entrar com um processo por fraude e anulação de documentos. Mas preciso que você entenda que isso pode levar tempo, meses, talvez um ano ou mais. Minhas esperanças diminuíram um pouco. Um ano. Será que eu conseguiria sobreviver mais um ano naquela casa, suportando o desprezo, a humilhação, pagando aluguel por algo que deveria ser meu? Quanto tudo isso vai custar? Meus honorários são de $400 por hora. Para um caso como este, estamos falando de aproximadamente $20.000 no total, talvez mais, dependendo da complexidade. $20.000. Eu não tinha. Mal tinha 5.000 guardados, o último resquício do que me restava de uma vida inteira de trabalho. Ele deve ter percebido minha expressão, porque acrescentou: posso fazer algo pela senhora, senhora Herrera. Posso trabalhar com um adiantamento de $5.000, e o restante será pago quando ganharmos o caso. Quando a senhora receber seu dinheiro de volta, mas preciso ser claro. Se perdermos, a senhora ainda terá que pagar meus honorários integrais. Foi um risco. Mas que escolha eu tinha? Ficar em silêncio e perder tudo ou lutar e talvez conseguir algo em troca? Aceito. O que você precisa que eu faça? Primeiro, preciso que você assine um contrato comigo. Depois, vamos solicitar cópias de todos os documentos relacionados ao imóvel no cartório de registro de imóveis. Pediremos cópias autenticadas de tudo que sua filha apresentou e prepararemos uma denúncia formal. Quanto tempo isso leva? Precisamos de cerca de um mês para reunir tudo. Depois, entraremos com o processo. Sua filha e seu genro serão notificados e terão que responder. É aí que as coisas vão ficar interessantes. Eles saberão que fui eu. Saberão que eu os processei. Sim, não há como fugir disso. Mas, senhora Herrera, a senhora tem o direito de se defender, de lutar pelo que é seu. Não deixe que o medo a impeça agora. Ele tinha razão. Eu já tinha chegado até aqui. Já tinha descoberto a verdade. Eu tinha as provas. Não podia voltar atrás agora. Assinei o contrato. Dei a ele um cheque de $5.000. Quase tudo o que eu tinha no banco. Ele me deu uma cópia de tudo. Explicou os próximos passos. Disse que me manteria informado sobre cada novidade. Saí do consultório dele com uma sensação estranha, assustada, mas também aliviada. Finalmente tinha feito algo. Finalmente tinha tomado uma atitude. Eu não era mais apenas uma vítima esperando que as coisas melhorassem. Agora eu era uma lutadora.
Fiz a viagem de volta para casa em silêncio, pensando no que estava por vir, em como eles reagiriam ao receber o processo, o que diriam, o que fariam. Cheguei em casa antes deles. Troquei de roupa. Guardei todos os meus documentos no esconderijo secreto deles. Comecei a preparar o jantar como se nada tivesse acontecido, como se tivesse sido um dia normal. Quando eles chegaram, eu os cumprimentei como sempre. Caroline mal olhou para mim. Julian nem sequer respondeu ao meu cumprimento. Jantamos em silêncio, cada um em seu próprio mundo, e eu observei. Guardei cada detalhe, cada gesto de desprezo, cada momento de humilhação, porque tudo isso me dava mais forças para continuar. Os dias seguintes foram de espera. O Sr. Reis me ligava toda semana para me atualizar. Ele havia solicitado os documentos ao cartório de registros públicos. Estava revisando tudo, preparando a estratégia jurídica. Pediu-me que tivesse paciência. Enquanto isso, continuei documentando tudo em casa. Cada vez que Caroline me tratava mal, cada comentário, cada pequena ofensa, eu começava a gravar as conversas no meu celular, cuidadosamente sem que elas percebessem. Eu não sabia se seria legalmente admissível, mas queria ter tudo registrado. Certo dia, chegou pelo correio um envelope registrado. Era do cartório de registros públicos. Documentos que o advogado havia solicitado. Peguei antes que alguém visse. Escondi no meu quarto. Naquela noite, abri a caixa com as mãos trêmulas. Lá dentro havia cópias de tudo. A escritura da casa com apenas os nomes de Caroline e Julian. Os documentos que eu havia assinado, renunciando a direitos que eu nem sabia que tinha. Estava tudo ali, preto no branco, a prova da minha ingenuidade, da minha estupidez, de como eles me usaram. Mas havia também algo mais. Inconsistências, datas que não batiam, assinaturas que pareciam diferentes. O advogado havia marcado vários pontos com notas adesivas. Isso é útil, podemos usar essa possível falsificação. Senti uma faísca de esperança. Talvez houvesse uma chance. Talvez eu pudesse vencer. Passaram-se mais 3 semanas. O Sr. Reis chamou-me ao seu escritório. Quando cheguei, ele já tinha tudo preparado na sua mesa. Uma pilha de papéis organizados, documentos legais, o processo pronto. Senhora Herrera, estamos prontos. Entrarei com o processo amanhã. Em 2 ou 3 dias, sua filha e seu genro serão notificados. Quero que a senhora esteja preparada para a reação deles. Não será nada agradável. Eu sei. Estou pronto. Preciso também te avisar. É possível que eles tentem te intimidar, te pressionar para que você desista do processo, te ameaçar de expulsão de casa. Se isso acontecer, me ligue imediatamente. Temos opções legais para te proteger. Agradeci-lhe. Saí do seu escritório com uma mistura de medo e determinação. Em 2 dias, tudo explodiria. Em 2 dias, não haveria volta atrás. Quase não dormi naquela noite. Pensei em todas as possibilidades, em todas as maneiras pelas quais isso poderia dar errado. Mas também pensei em justiça, em recuperar minha dignidade, em mostrar a eles que não podiam simplesmente me roubar e sair impunes. O advogado entrou com a ação na sexta-feira. Ele ligou para confirmar. Está feito, Senhora Herrera. Agora é só esperar. O fim de semana pareceu interminável. Cada vez que a campainha tocava, meu coração disparava, mas nada acontecia. Caroline e Julian seguiam com suas vidas normais, alheios ao que estava por vir. Na manhã de segunda-feira, o carteiro chegou. Ele tocou a campainha. Abri a porta. Ele estava me entregando 2 envelopes registrados. Um para Caroline Reis, outro para Julian Reis. Processo por fraude e anulação de documentos. Assinei o recebimento. Peguei os envelopes. Olhei para eles por um longo momento. Era isso. O ponto sem volta. Eu poderia escondê-las, jogá-las fora, fingir que nunca chegaram, ou poderia deixá-las onde Caroline as encontraria e enfrentaria as consequências. Deixei-os sobre a mesa da sala de jantar, num lugar bem visível, onde não passassem despercebidos, e subi para o meu quarto para me preparar para a tempestade que estava prestes a chegar. Caroline chegou do trabalho às 18 horas.
Ouvi-a abrir a porta. Ouvi seus passos na entrada e então ouvi o silêncio, aquele silêncio pesado que precede a explosão. Mãe, desça aqui agora. A voz dela soava diferente, tensa, furiosa. Mas havia algo mais também. Talvez medo, ou pânico. Levantei-me da cama. Respirei fundo e desci as escadas. Ela estava de pé na sala de estar, com o envelope aberto em uma mão e os documentos do processo na outra. Seu rosto estava vermelho, seus olhos ardiam de raiva. Julian estava ao lado dela, segurando seu próprio envelope, olhando para mim com puro ódio. O que é isso? Que diabos é isso, mãe? Ela pronunciava cada palavra lentamente, como se tentasse se controlar, como se estivesse prestes a explodir. É um processo por fraude, por terem roubado meu dinheiro e meus direitos sobre esta casa. Roubo. Nós não roubamos nada de você. Você nos deu esse dinheiro. Você assinou todos os documentos. Tudo era legal. Você me enganou. Você me fez assinar coisas sem me dizer o que eram. Você me prometeu que esta casa também seria minha. E você mentiu para mim. Você é louca. Completamente insana, velha. Ninguém te obrigou a fazer nada. Você queria ajudar. E agora faz isso. Eu tenho provas, Caroline. Mensagens, conversas, tudo. Onde você planeja vender esta casa e me deixar na rua, onde você diz aos seus amigos que eu sou um problema, que você vai me tirar da escritura. Seu rosto mudou. A cor sumiu de seu rosto por um instante. Ela me olhou com algo que poderia ter sido medo, mas logo disfarçou com mais raiva. Você mexeu no meu celular. Você mexeu nas minhas coisas pessoais. Isso é invasão de privacidade, mãe. Isso é crime. E roubar da sua mãe não é enganá-la. Fazê-la assinar documentos falsos. Pegar tudo o que ela tem. Isso é aceitável. Segundo você. Julian deu um passo à frente. Seu rosto era duro, ameaçador. Ele ficou muito perto de mim, tentando me intimidar com sua altura. Escute, Eleanor. Você vai desistir desse processo agora mesmo ou vai sair desta casa hoje, esta noite, sem nada? Vamos ver onde você vai morar depois. Vamos ver quem vai te acolher. Não vou a lugar nenhum. Esta casa também é minha. Investi meu dinheiro nela e vou lutar até recuperá-la. Seu dinheiro. Esse dinheiro foi um presente, uma ajuda. Ninguém te obrigou a dar e agora você volta exigindo como se fossemos ladrões. Você é tão ingrato depois de tudo que fizemos por você. O que você fez por mim? Me fez pagar aluguel na minha própria casa. Me proibiu de comer a comida que eu compro. Me tratou como lixo. Foi isso que você fez por mim? Caroline riu. Uma risada amarga e sem humor. Sabe de uma coisa, mãe? Faça o que quiser. Processe-nos. Lute o quanto quiser. Mas estou lhe avisando, você não vai ganhar. Temos advogados melhores que os seus. Temos dinheiro. Temos tempo. E no final, quando você perder, não lhe restará nada. Sem casa, sem dinheiro, sem dignidade. Não me resta nenhuma dignidade. Vocês dois atiraram de mim. Mas vou recuperar tudo o que me resta, mesmo que seja a última coisa que eu faça. Vá para o seu quarto. Não quero olhar para você. Você me dá nojo. Suas palavras me magoaram, mas não demonstrei. Mantive o rosto sério, as costas eretas e subi as escadas sem olhar para trás. Naquela noite, ouvi-os chamar o advogado, Maxwell Price. Ouvi fragmentos da conversa através das paredes. Estavam assustados, preocupados. O advogado estava lhes dizendo algo que eles não gostaram. Ouvi Caroline gritar. Ouvi Julian praguejar. Fiquei acordada até tarde, ouvindo, documentando mentalmente tudo. Isso era só o começo. Eu sabia que eles tentariam algo mais, algo pior, e eu precisava estar preparada. Os dias seguintes foram tensos. Caroline e Julian mal falavam comigo. Quando falavam, era para me insultar. Para me lembrar que eu era ingrata.
Uma traidora, uma mamãe. Mas enquanto me atacavam, notei algo interessante. Caroline continuava postando fotos em suas redes sociais em restaurantes caros, spas, lojas de roupas, sorrindo, posando, agindo como se sua vida fosse perfeita. Comprando paz para minha alma. Às vezes, é preciso se distanciar da negatividade para poder brilhar. Essa foi uma das postagens dela, com uma foto dela bebendo vinho em um lugar chique. 120 curtidas. Comentários de amigos dizendo o quanto ela era forte, inspiradora e corajosa. E pensei na ironia de como a negatividade que ela mencionou era eu, sua mãe, a mulher que sacrificou tudo por ela. Agora eu era a negatividade da qual era preciso me distanciar. Mas continuei observando. Continuei tirando capturas de tela de cada postagem, cada comentário, cada demonstração de sua vida luxuosa paga com o meu dinheiro. Certa noite, enquanto eles estavam fora, o Sr. Reis ligou. Senhora Herrera, tenho novidades. O advogado da sua filha apresentou uma resposta ao nosso processo. Eles negam tudo. Dizem que a senhora doou o dinheiro voluntariamente, como uma doação. Que assinou todos os documentos conscientemente. Que agora está arrependida da doação e quer de volta o que já doou. Era de se esperar. O que vem a seguir? Agora vem a fase de descoberta. Ambos os lados apresentam todas as evidências que temos, documentos, depoimentos, provas. Então o juiz decide se há provas suficientes para ir a julgamento. Quanto tempo isso leva? No mínimo, 3 ou 4 meses. Mas, senhora Herrera, preciso lhe dizer algo importante. O advogado da sua filha entrou em contato comigo. Eles querem negociar um acordo extrajudicial. Que tipo de acordo? Eles estão oferecendo $20.000. Em troca, você retira o processo e assina um documento renunciando a quaisquer direitos futuros sobre a propriedade. Dos 50 que investi, 20.000 não chegaram nem à metade. Exatamente. É uma oferta baixa. Até insultante. Mas é alguma coisa. E evitaria anos de litígio, de estresse, de honorários advocatícios. Não, eu não aceito. Quero tudo o que me é devido ou meus direitos sobre a casa. Não vou me contentar com menos. Entendo. Só queria que você soubesse que a proposta estava de pé. Mas se você quiser continuar, nós continuaremos. Lutaremos até o fim. É isso que eu quero. Até o fim. Desliguei o telefone, sentindo-me forte e determinada. Eles pensaram que poderiam comprar meu silêncio com migalhas. Que poderiam me oferecer uma fração do que roubaram e eu aceitaria de bom grado. Mas estavam enganados. Naquela noite, durante o jantar, Caroline mencionou o acordo casualmente, como se fosse uma conversa normal. Mãe, nosso advogado falou com o seu. Oferecemos $20.000 para encerrar tudo isso. Você deveria aceitar. É o melhor a fazer. Não vou aceitar isso. Quero o que me é devido. Você não tem direito a nada, mãe. Já dissemos isso. Aquele dinheiro foi um presente. Mas estamos sendo generosos. Estamos oferecendo a você algo a que você nem tem direito. Então por que você está oferecendo isso? Se você tem tanta certeza de que eu não tenho direito a nada. Ela ficou em silêncio. Júlia interveio. Porque queremos acabar com esse circo. Porque é constrangedor. Porque você está se fazendo de bobo. Pegue o dinheiro e vá embora. Encontre um lugar para morar e nos deixe em paz. Não vou embora. E não aceito menos do que mereço. Caroline atirou o garfo sobre o prato. O ruído ecoou no silêncio. Você é impossível. Você é teimosa e egoísta. Você sempre foi assim. Sempre pensando apenas em si mesma. Você nunca se importou com ninguém mais. Suas palavras me deixaram sem fôlego. Como ela pôde dizer isso? Como pôde distorcer tudo dessa maneira? Eu, que sacrifiquei a vida inteira. Que dei tudo. Que nunca pedi nada em troca. E agora eu era egoísta por querer de volta o que me roubaram. Eu não respondi. Levantei-me da mesa.
Guardei meu prato e subi para o meu quarto porque sabia que, se ficasse, diria coisas de que poderia me arrepender, coisas que poderiam ser usadas contra mim. As semanas seguintes foram mais do mesmo. Eles tentavam me pressionar, tentavam me fazer desistir do processo, ameaçavam me expulsar, cortar serviços, tornar minha vida impossível. E durante todo esse tempo, Caroline estava nas redes sociais postando sobre sua vida perfeita, sobre como ela havia aprendido a impor limites, a proteger sua paz, a se afastar de pessoas tóxicas. Aprendi que não devo nada a ninguém, nem mesmo à minha família. Minha saúde mental vem em primeiro lugar. E se isso significar cortar laços, que sejam cortados. Sem culpa, sem arrependimentos. Essa publicação recebeu 200 curtidas. Os amigos dela comentaram o quanto estavam orgulhosos dela, o quão forte e madura ela era. E eu me perguntava se eles sabiam a verdade, se sabiam que a pessoa tóxica de quem ela estava falando era sua mãe, a mulher que lhe deu a vida. Mas eu continuei. Continuei reunindo provas. Continuei trabalhando com meu advogado. Continuei me preparando para o que estava por vir porque eu sabia que isso não tinha acabado, que o pior ainda estava por vir. E eu estava certo. 3 meses após a apresentação da ação, chegou a data da primeira audiência. O Sr. Reis havia me preparado para esse momento. Ele explicou o que esperar, como me comportar, o que dizer e o que não dizer. Mas nada poderia realmente me preparar para a sensação de ver minha própria filha sentada do outro lado do tribunal. Cheguei cedo. Vesti minhas melhores roupas, um terno simples que havia comprado anos atrás para o funeral de Arthur. Penteei o cabelo com cuidado. Queria parecer respeitável, digno, como alguém que estivesse dizendo a verdade. Caroline chegou acompanhada de Julia e do advogado deles, Maxwell Price. Ela usava um vestido caro, sapatos de grife e maquiagem impecável. Parecia bem-sucedida, profissional, como se fosse vítima de uma mãe problemática. Exatamente a imagem que queria projetar. Ela não olhou para mim quando entrou. Nenhuma vez. Agiu como se eu fosse invisível, como se eu não existisse, e isso doeu mais do que qualquer insulto. O juiz entrou. Todos nos levantamos. Era um homem mais velho, na casa dos 60 anos, com semblante sério e óculos de grau grosso. Sentou-se e começou a examinar os autos do processo. Muito bem. Estamos aqui para um processo judicial referente à fraude e anulação de documentos. Senhora Eleanor Herrera contra sua filha Caroline Reis e seu genro Julian Reis. Senhor Reis, apresente seu caso. Meu advogado se levantou. Ele falou com uma voz clara e firme. Explicou como eu havia vendido minha casa, como paguei $50.000 pela compra do novo imóvel, como eles prometeram me incluir na escritura, como me fizeram assinar documentos sem explicar adequadamente o que eram e como descobri que eles planejavam vender a casa sem meu conhecimento. Ele apresentou as provas, as mensagens que tirei do celular da Caroline, os documentos com inconsistências, os comprovantes de transferência, tudo organizado, tudo claro, tudo incriminador. O juiz analisou cada documento cuidadosamente. Ele tomou notas. Fez perguntas. O Sr. Reis respondeu com precisão e segurança. Comecei a sentir esperança. Então chegou a vez do Sr. Price. Ele se levantou com um sorriso confiante, com movimentos calculados, como se já soubesse que ia ganhar. Meritíssimo, este caso é simples. A senhora Herrera decidiu ajudar a filha a comprar uma casa. Ela fez isso voluntariamente. Ninguém a obrigou. Ela assinou todos os documentos necessários com plena consciência do que estava fazendo. Agora, ela está arrependida, ou melhor, arrependida de ter doado, e quer de volta o que já deu. Isso não é fraude, é arrependimento. Ele apresentou documentos assinados por mim, papéis onde eu supostamente renunciava aos meus direitos sobre a propriedade. Minha assinatura estava lá, clara, inegável. Senti uma tontura ao vê-la, porque não me lembrava de tê-la assinado. Além disso, meritíssimo, a senhora Herrera morou na propriedade sem pagar aluguel por 2 anos. Ela desfrutou de todos os benefícios de morar em uma casa de $500.000 sem contribuir com as despesas. E agora ela tem a audácia de processar seus próprios benfeitores. Benfeitores. Essa palavra me queimava como se eles tivessem me feito um favor. Como se eu fosse um mendigo agradecido pelas migalhas que me davam.
O juiz levantou a mão para silenciá-lo. Senhor Price, estou analisando mensagens de texto onde sua cliente indica claramente que está retirando a mãe da escritura por meio de engano. Que ela planeja vender a propriedade sem o conhecimento dela. Como o senhor explica isso? Price nem sequer hesitou. Conversas privadas, meritíssimo, obtidas ilegalmente. A senhora Herrera violou a privacidade da minha cliente ao vasculhar seu telefone sem permissão. Essas mensagens não devem ser admitidas como prova. Elas foram obtidas por uma mãe preocupada que suspeitava estar sendo vítima de fraude, interrompeu o Sr. Reis. Não houve invasão, nem roubo. Ela simplesmente examinou um telefone deixado em sua própria casa e encontrou provas de um crime. O juiz continuou a analisar os documentos. Ele fez mais perguntas a ambos os lados. Respondi quando chegou a minha vez de falar. Minha voz estava trêmula, mas clara. Contei minha história, como confiei na minha filha, como me enganaram e como descobri a verdade. Caroline também falou com lágrimas nos olhos e a voz embargada. Ela representou o papel da filha ferida, vítima de uma mãe manipuladora que agora tentava extorquí-la. Minha mãe sempre foi assim, meritíssimo. Sempre controladora, sempre querendo ter poder sobre a minha vida. Nós oferecemos a ela um lar. Nós demos a ela tudo. E agora ela nos retribui com este processo, com estas acusações horríveis. Isso me machuca. Me machuca tanto que minha própria mãe pense que eu sou capaz de roubar dela. Sua atuação foi perfeita. Ela chorou no momento exato. Sua voz tremeu quando deveria. Ela olhou para o juiz com olhos suplicantes. E eu vi como ele a observava, como sua expressão suavizou um pouco. E naquele momento, eu entendi algo. Entendi que a verdade nem sempre vence. Que às vezes a pessoa que age melhor, que mente melhor, que tem o melhor advogado, é quem vence. A audiência durou 3 horas. Ao final, o juiz disse que precisava de tempo para analisar todas as provas, que daria sua decisão em 2 semanas e que ambas as partes deveriam aguardar o veredito. Saímos do tribunal em silêncio. Caroline e Julian partiram em seu carro novo, um veículo de luxo que custou mais de $50.000, comprado depois que lhes dei meu dinheiro. Eu fui de ônibus, como sempre. O Sr. Reis me acompanhou até o ponto de ônibus. Como você acha que foi? Correu tudo bem, Sra. Herrera. Correu tudo bem. Temos boas provas. O juiz viu as inconsistências. Ele viu as mensagens. Acho que temos uma chance, mas ele não tinha certeza. Eu percebi pela voz dele. Pelo jeito como ele evitava me olhar diretamente nos olhos. Havia dúvida, e essa dúvida me aterrorizava. As 2 semanas seguintes foram as mais longas da minha vida. Em casa, o clima era insuportável. Caroline não falava comigo. Julian me olhava com puro ódio. Eu comia no meu quarto. Mantinha-me trancada a maior parte do tempo. Um fantasma na minha própria casa, mas continuei documentando tudo. Continuei reunindo provas, por precaução, caso precisasse recorrer, caso tivesse que continuar lutando. Então o dia chegou. O Sr. Reis me ligou logo de manhã cedo. Senhora Herrera, o juiz proferiu sua sentença. Meu coração parou. Esperei. Os segundos pareceram horas. Ganhamos a primeira parte. O juiz determinou que há provas suficientes de fraude. Ele ordenou uma investigação mais aprofundada. E o melhor de tudo, ordenou o congelamento de qualquer tentativa de venda do imóvel até que o caso seja totalmente resolvido. Eu não conseguia acreditar. Eu tinha ganhado alguma coisa. Não tudo, mas alguma coisa. O juiz tinha acreditado em mim. Ele tinha visto a verdade. O que isso significa exatamente? Significa que sua filha não pode vender a casa. Ela não pode fazer nenhuma movimentação com a propriedade sem autorização judicial. E significa que iremos a julgamento. É lá que lutaremos pela anulação dos documentos e pela devolução do seu dinheiro. Foi uma pequena vitória, mas foi uma vitória. Pela primeira vez em meses, senti algo parecido com esperança. Quando Caroline recebeu a notificação naquela tarde, sua reação foi explosiva.
Ouvi gritos vindos do meu quarto, coisas quebrando, palavrões, Julian tentando acalmá-la. Ela estava fora de controle. Descia as escadas. Precisava ver o rosto dela. Precisava ver o momento em que ela percebesse que não ia se safar tão facilmente. Ela estava na sala de estar, com papéis espalhados por toda parte, o rosto vermelho e os punhos cerrados. A culpa é sua. Tudo é culpa sua. Agora não podemos vender. Não podemos fazer nada com esta casa por sua causa. Essa casa também é minha. Eu investi meu dinheiro nela e não vou deixar você vendê-la sem recuperar o que é meu. Eu te odeio. Eu te odeio muito. Eu queria que você nunca tivesse vindo morar aqui. Eu queria que você tivesse ficado na sua antiga casa e nos deixado em paz. Eu estava na minha casa. Você me convenceu a vendê-la. Você me pediu o dinheiro. Você me prometeu que esta também seria a minha casa. E você mentiu para mim. Então, não ouse me dizer que a culpa é minha. Saia daqui. Saia agora. Eu não quero você aqui. Não vou embora. O juiz ordenou que vocês não podem mexer nesta propriedade. Isso inclui me expulsar. Então, vou ficar e ficarei até que isso seja resolvido. Subi as escadas antes que ela pudesse responder. Entrei no meu quarto e tranquei a porta. E pela primeira vez em meses, me permiti sorrir. Eu havia desferido o primeiro golpe certeiro. Eu havia mostrado que não ia desistir, que não ia deixar que me pisoteassem. E mesmo que ainda houvesse um longo caminho a percorrer, mesmo que a luta estivesse apenas começando, eu havia vencido essa batalha. E isso era o suficiente por agora. O suficiente para continuar. O suficiente para continuar lutando. O suficiente para acreditar que talvez, só talvez, a justiça existisse. Sentei-me na minha cama. Peguei meu celular. E enviei uma mensagem para o Sr. Reis. Obrigado por acreditarem em mim, por lutarem por mim, por não desistirem. Sua resposta veio rapidamente. Não desista, Sr. Herrera. Estamos apenas começando e vamos vencer. E eu acreditei nele porque não tinha outra escolha, porque tinha ido longe demais para desistir, porque minha dignidade, meu futuro, minha vida, tudo dependia disso. E eu não ia falhar. Não agora. Não depois de tudo o que tinha acontecido. Não depois de descobrir a força que eu nem sabia que tinha. Essa era a minha luta e eu ia vencê-la. Custe o que custar. Os meses seguintes foram uma guerra silenciosa. Caroline e Júlia não podiam me expulsar por causa da ordem judicial. Não podiam vender a casa. Estavam presos comigo tanto quanto eu estava preso com eles. E isso os enlouquecia. Começaram com pequenas táticas mesquinhas, como não comprar as coisas que eu usava, meu café favorito, minha marca de pão. Disseram que se eu quisesse essas coisas, teria que pagar por elas do meu próprio bolso. E eu paguei sem reclamar, sem dar a eles a satisfação de me ver chateada. Cortaram a internet do meu quarto. Disseram que era para economizar dinheiro, mas a deles continuava funcionando perfeitamente. Eu ia à biblioteca pública para usar os computadores quando precisava. Me adaptei. Eles trocaram as fechaduras de algumas áreas da casa, do porão, da garagem, do escritório, como se estivessem demarcando território, como se estivessem me dizendo: você não pertence a este lugar. E eu deixei, porque essas pequenas batalhas não importavam. A grande guerra ainda não havia terminado. Mas enquanto eles brincavam com essas bobagens infantis, eu continuava reunindo provas, documentando tudo. Cada ato de hostilidade, cada tentativa de tornar minha vida um inferno, tudo era registrado, tudo era útil. O Sr. Reis trabalhou no caso. Ele reuniu mais documentos, mais provas. Obteve depoimentos de vizinhos confirmando que eu morava lá, que eu cuidava da casa e que havia investido dinheiro na propriedade. 6 meses após a primeira audiência, chegou a data do julgamento final. Desta vez, seria a decisão definitiva. O juiz decidiria se os documentos que assinei eram válidos ou se eu havia sido vítima de fraude. Ele decidiria se eu receberia meu dinheiro de volta ou se perderia tudo. Não consegui dormir na noite anterior. Fiquei apenas olhando para o teto, pensando em todas as possibilidades. O que eu faria se ganhasse?
O que eu faria se perdesse? Como minha vida tinha chegado a esse ponto? O dia do julgamento amanheceu cinzento e nublado, como se o próprio céu soubesse o que estava em jogo. Vesti-me com cuidado. O mesmo terno que usei na primeira audiência. Minhas mãos tremiam enquanto o abotoava. Desta vez, o tribunal estava mais cheio. Havia mais pessoas, mais testemunhas. O caso havia atraído atenção. Uma mãe processando a filha. Uma história de traição familiar. O tipo de coisa que as pessoas acham morbidamente fascinante. Caroline chegou com uma equipe completa, seu advogado, Sr. Price, 2 assistentes jurídicos, Julia e seus pais, todos impecavelmente vestidos, todos exalando sucesso, poder e dinheiro, tentando intimidar com sua presença. Cheguei sozinha com o Sr. Reis. Mas não me senti insignificante. Não desta vez, porque eu sabia que a verdade estava do meu lado, e isso valia mais do que todo o dinheiro deles. O julgamento durou 2 dias inteiros. Cada lado apresentou seus argumentos, suas testemunhas e suas provas. O Sr. Price trouxe especialistas que analisaram minha assinatura e afirmaram que ela era autêntica em todos os documentos que eu havia assinado conscientemente. Mas o Sr. Reis trouxe seus próprios especialistas, peritos em caligrafia, que encontraram inconsistências, pequenas diferenças em algumas assinaturas, pressão diferente nos traços, ângulos ligeiramente diferentes, o suficiente para gerar dúvidas razoáveis. Subi ao estrado. Contei toda a minha história com voz firme, sem chorar, sem drama. Apenas a verdade simples e dolorosa. Como confiei na minha filha. Como prometeram me incluir na propriedade. Como descobri que haviam mentido. O Sr. Price me interrogou duramente, tentando me fazer parecer uma mentirosa, uma mãe manipuladora em busca de dinheiro. Ele perguntou por que eu não li os documentos antes de assinar. Por que confiei tanto? Porque agora eu estava me arrependendo. Não me arrependo de ter confiado. Me arrependo de ter confiado nas pessoas erradas. Uma mãe não deveria ter que ler as letras miúdas quando sua filha pede ajuda. Uma mãe deveria poder confiar que sua própria filha não vai roubá-la. Minha resposta pairou no silêncio da sala. Vi alguns membros do júri assentirem levemente. Vi o juiz anotar minhas palavras. Então chegou a vez de Caroline. Ela subiu ao estrado com seu vestido caro, sua maquiagem impecável, sua atuação ensaiada. Ela chorou. Disse que me amava, que nunca quis me magoar, que tudo não passará de um mal-entendido. Eu só queria ajudar minha mãe, meritíssimo, oferecer a ela um lar, mas ela é muito controladora. Ela quer ter poder sobre tudo. Ela assinou esses documentos livremente, e agora que as coisas não saíram como ela queria, ela está nos punindo com este processo. Sua voz embargou nos momentos certos. Suas lágrimas caíram quando deveriam. Foi uma atuação magistral. E eu vi como alguns na sala se emocionaram. Como a olharam com compaixão. Mas então o Sr. Reis fez algo brilhante. Ele projetou as mensagens que Caroline havia enviado em uma tela grande. As conversas em que ela planejava me livrar da escritura, em que ela me chamava de problema, em que ela se gabava de como era fácil me enganar. Senhorita Reis, pode explicar essas mensagens? Esta diz, e cito, minha mãe é tão ingênua. Ela assina tudo que eu coloco na frente dela. Essas são suas palavras, não são? O rosto de Caroline mudou. Ela perdeu a cor. Olhou para seu advogado em busca de ajuda. Mas o Sr. Price só pôde objetar, dizendo que as mensagens foram obtidas ilegalmente. O juiz já havia admitido as provas. Era tarde demais para impedi-las. Eu estava com raiva. Eu estava frustrado. Não quis dizer isso literalmente. Mas você escreveu isso. Você pensou nisso. E, mais importante, você executou isso. Você levou adiante um plano para fraudar sua própria mãe. Não foi fraude. Foi um presente que ela agora quer de volta. Um presente que você planejou garantir por meio de engano. Um presente do qual você planejou tirar sua mãe sem o conhecimento dela para vender a propriedade. Isso, senhorita Reis, não é um presente. Isso é roubo. Caroline não sabia o que dizer.
Ela apenas ficou sentada, encarando seu advogado, procurando as palavras certas. Mas não conseguia encontrá-las, porque não havia palavras que pudessem explicar o que ela havia feito. O julgamento continuou. Mais testemunhas, mais documentos, mais argumentos de ambos os lados. Mas eu sabia que o momento crucial havia passado. Quando Caroline não conseguiu explicar aquelas mensagens, quando foi desmascarada diante de todos. O juiz decretou um recesso para deliberar. 3 horas que pareceram 3 anos. Esperei sentada num banco do lado de fora do tribunal. O Sr. Reis tentou me acalmar, me dar esperança, mas eu já não tinha mais esperança. Estava no estado de aceitação, pronta para o que viesse. Finalmente, nos chamaram de volta. Todos nós nos posicionamos. O juiz entrou. Sua expressão era séria, indecifrável. Analisei todas as provas apresentadas por ambas as partes. Ouvi os depoimentos. Analisei os documentos e cheguei a uma conclusão. O silêncio na sala era absoluto. Ninguém respirava. Ninguém se mexia. Constato que existem provas suficientes de fraude. Que a senhora Eleanor Herrera foi enganada por falsas promessas a entregar seu dinheiro, que assinou documentos sem compreender plenamente suas implicações e que houve uma intenção deliberada de excluí-la dos direitos sobre a propriedade que ajudou a comprar. Meu coração começou a bater mais rápido. O Sr. Reis apertou minha mão. Portanto, ordeno o seguinte. Os documentos assinados pela senhora Herrera, renunciando aos seus direitos, são nulos e sem efeito. A senhora Herrera tem direito a 50% da propriedade ou, alternativamente, ao reembolso integral dos $50.000 que contribuiu, acrescidos dos juros acumulados, que totalizam $15.000, num total de $65.000. Eu havia vencido. Depois de meses de luta, de humilhação, de dúvidas, eu havia vencido. A justiça existia, afinal. Além disso, ordeno que a senhorita Caroline Reis e o Sr. Julian Reis paguem as custas judiciais da senhora Eleanor Herrera e imponham uma multa de $10.000 por fraude intencional contra um membro vulnerável da família. Ouvi um suspiro abafado atrás de mim. Era Caroline. Seu rosto estava pálido como a morte. Julian segurava seu braço. Ambos pareciam devastados. As partes têm 30 dias para cumprir esta ordem. Caso contrário, procederemos à apreensão de seus bens. Caso encerrado. O som da batida do martelo ecoou como um trovão. E com aquele som, tudo acabou. Eu tinha vencido. Recuperei minha dignidade, meu dinheiro, minha vida. Saí do tribunal de cabeça erguida. O Sr. Reis me parabenizava, me abraçava, comemorava a vitória. Mas eu me sentia estranhamente vazia porque, sim, eu havia ganhado dinheiro. Eu havia conquistado justiça. Mas eu havia perdido minha filha. E essa perda doía mais do que todo o dinheiro do mundo. Os 30 dias que o juiz lhes deu para pagar transcorreram em uma tensão insuportável. Caroline e Julian tiveram que fazer um empréstimo, vender o carro novo e esvaziar suas economias. Ao todo, foram $75.000, 65 para mim e 10 para a multa estadual. Continuei morando na casa durante esse período. Mas agora era diferente. Agora eu tinha o poder. Agora eles tinham que me tratar com cuidado porque o juiz havia deixado claro que qualquer ato de hostilidade poderia resultar em sanções mais severas. Não conversamos. Cruzávamos pelos corredores como fantasmas, cada um em seu próprio mundo, esperando que aquele pesadelo terminasse. Embora para cada um de nós o pesadelo significasse algo diferente. O dia em que recebi o cheque foi estranho. Não houve cerimônia, nem palavras. O Sr. Price veio pessoalmente. Ele me entregou o cheque. $75.000 a mais do que eu havia perdido. Eu a tomei com mãos que já não tremiam, que já não duvidavam. Obrigado, Sr. Price. Ele apenas assentiu com a cabeça. Parecia cansado, derrotado, como se essa batalha lhe tivesse custado mais do que apenas tempo e esforço. Quando ele saiu, fiquei olhando para o cheque por um longo tempo. Aquele pedaço de papel representava minha vitória, minha justiça, mas também representava o fim definitivo do meu relacionamento com minha filha, porque depois disso não havia volta. Não havia como consertar o que havia sido quebrado. Naquela tarde, liguei para um corretor de imóveis.
Pedi a ele que me ajudasse a encontrar um lugar pequeno, um apartamento de um quarto, algo simples, algo meu, algo que ninguém pudesse me tirar. Em 2 semanas, encontrei o lugar perfeito. Um apartamento em um prédio antigo, mas bem conservado. Tinha uma cozinha pequena, um banheiro completo, uma sala de estar com uma janela grande que deixava entrar o sol e uma varanda minúscula onde cabiam 2 vasos de flores. Custava $250.000. Comprei à vista, sem hipoteca, sem dívidas, totalmente minha, em meu nome, com uma escritura que revisei linha por linha com meu próprio advogado antes de assinar. No dia da mudança, contratei 2 homens para me ajudarem. Eu não tinha muita coisa. Minhas roupas, meus livros, minhas fotos, a caixa com documentos importantes, as plantas da varanda que eu cuidava há anos, a caneca de cerâmica que Arthur me deu. Era só isso. Caroline não saiu do quarto quando eu fui embora. Não houve despedida, nem último abraço, nem palavras de reconciliação, apenas silêncio, um silêncio pesado que dizia mais do que 1000 palavras. Julian estava na sala quando desci com a última caixa. Ele me olhou com um olhar que talvez fosse de arrependimento. Ou talvez fosse apenas alívio por eu finalmente estar indo embora. Eleanor, eu sinto muito por tudo. Foram as únicas palavras que ele me disse em meses. Eu não respondi porque o que eu poderia dizer? Que o perdoava. Que tudo estava bem. Quando nada estava bem, quando nunca mais estaria. Apenas assenti com a cabeça e saí por aquela porta pela última vez. Meu novo apartamento era pequeno, silencioso, vazio, mas era meu. Passei a primeira noite sentada no chão, sem móveis ainda, com uma xícara de chá quente nas mãos, olhando pela janela para as luzes da cidade, e chorei. Chorei por tudo que havia perdido, pela filha que eu pensava ter. Pela família que nunca existiu de verdade, pelos anos desperdiçados acreditando em promessas vazias. Chorei até não haver mais lágrimas. Até que a dor se tornasse algo mais suportável, algo com que eu pudesse conviver. Os meses seguintes foram dedicados à reconstrução. Comprei móveis simples, uma cama, uma mesinha, 2 cadeiras e uma poltrona confortável para leitura. Nada caro, nada extravagante, apenas o necessário para viver com dignidade. Usei parte do dinheiro que sobrou para fazer um curso de confeitaria, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Aprendi a fazer bolos, biscoitos, pão artesanal e descobri que tinha talento para isso. Comecei a vender meus produtos aos vizinhos, às pequenas lojas do bairro. Não era muito dinheiro, mas era meu. Ganho com meu próprio esforço, sem depender de ninguém, sem dever favores a ninguém. Certa tarde, enquanto regava as plantas na varanda, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitei em atender, mas algo me disse para fazê-lo. Mãe. A voz de Caroline me atingiu como um soco no estômago. Eu não falava com ela há 8 meses. Desde o dia em que saí da casa dela. Olá, Caroline. Silêncio do outro lado da linha. Respiração pesada, como se ela estivesse procurando as palavras certas. Eu só queria que você soubesse que eu e o Julian estamos nos divorciando. Ele me culpa por tudo o que aconteceu, pela perda do dinheiro, pelo constrangimento, por tudo. E eu estou completamente sozinha, mãe. Todos me viraram as costas. Sua voz embargou. Ela começou a chorar. E uma parte de mim, aquela parte que sempre será a mãe dela, queria confortá-la. Queria dizer que tudo ficaria bem, que eu a perdoava, que poderíamos recomeçar. Mas outra parte de mim, a parte que havia sido traída, roubada e humilhada, essa parte se manteve firme. Sinto muito pelo que você está passando, Caroline. De verdade. Mas não posso te apoiar agora. Não depois de tudo o que aconteceu. Mas você é minha mãe. Você é tudo o que eu tenho. E você era minha filha. Você era tudo o que eu tinha. E você me roubou. Você me traiu. Você me fez sentir como se eu não valesse nada. Então eu não posso ser o que você precisa agora. Talvez algum dia, mas não agora. Mãe, por favor. Cuide-se, Caroline. Desejo-lhe tudo de bom. De verdade, mas preciso de tempo. Muito tempo.
Desliguei antes que ela pudesse responder. Antes que minha determinação pudesse vacilar, desliguei o telefone. E fiquei ali parada, tremendo, chorando, mas também me sentindo forte. Porque eu havia estabelecido um limite, porque havia escolhido minha própria paz em vez da culpa. Passaram-se mais meses. O outono deu lugar ao inverno. O inverno, à primavera. A vida seguiu em frente. Fiz novas amizades no prédio. Mulheres da minha idade, viúvas, divorciadas, mulheres com suas próprias histórias de dor e superação. Tomávamos chá juntas às quintas-feiras. Compartilhávamos receitas, ríamos, vivíamos. Numa tarde de abril, eu estava na minha varanda regando as plantas quando vi algo que me fez sorrir. Uma das suculentas que eu tinha trazido da casa da Caroline tinha florescido. Uma pequena flor rosa e delicada. Ela havia sobrevivido ao transplante, à mudança, e agora florescia com mais beleza do que antes. E percebi que eu era como aquela planta. Tinha sido arrancada do lugar que considerava meu lar. Tinha sido ferida. Quase me destruíram. Mas sobrevivi. Adaptei-me. E agora estava florescendo novamente. No meu próprio espaço, no meu próprio solo, ao meu próprio ritmo. Naquela noite, preparei um jantar simples para mim. Sopa de legumes, pão caseiro, chá de ervas. Sentei-me à minha pequena mesa perto da janela. Comi devagar, saboreando cada mordida, grata por cada momento de paz. Eu não tinha muita coisa. Eu não tinha uma casa grande. Eu não tinha família perfeita. Eu não tinha os sonhos que eu um dia imaginei. Mas eu tinha algo melhor. Eu tinha minha dignidade. Eu tinha minha paz. Eu tinha minha liberdade. E eu tinha a satisfação de saber que não me calei, que não deixei que me pisoteassem, que lutei pelo que era meu. Antes de dormir, escrevi algumas linhas no meu diário, algo que comecei a fazer como terapia, e escrevi a verdade mais importante que aprendi durante todo esse processo. Eu não venci porque gritei mais alto. Venci porque provei a verdade. Não me rebaixei ao nível deles. Não me deixei levar pelo ódio. Apenas apresentei os fatos e isso os feriu mais do que qualquer insulto. Essa é a minha vitória. Não ter me tornado o que eles foram para mim, não ter perdido a minha essência no processo de recuperar a minha vida. Fechei o diário. Apaguei a luz e me deitei na minha cama, no meu apartamento, na minha casa. E pela primeira vez em anos, dormi profundamente. Sem pesadelos, sem medos, apenas paz. Porque eu havia fechado aquela porta. Não por vingança, não por ódio, mas por amor. Amor próprio. O tipo de amor que eu havia esquecido que merecia. O tipo de amor que nenhuma filha, nenhum genro, nenhuma falsa promessa jamais poderia me tirar. E isso foi o suficiente. Foi mais do que suficiente. Foi tudo.